Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, ao nosso curso de raciocínio lógico e estamos falando sobre questões com figuras e sequências, né? E como eu já havia falado anteriormente, são questões assim, Josimar, não tem aquele padrão, não é? Então são vários tipos de questões, devemos treinar, né? Questões com letras, questões com figuras, sequência numérica, sequência com palavras e assim por diante, não é isso? E treinar o bastante para quê? Para que possa cair alguma coisa parecida com o que nós estudamos, belezinha? Então fizemos 9 questões já, vamos fazer a próxima questão aqui na nossa lista, vamos lá? Fala assim, das 5 palavras seguintes, 4 estão ligadas por uma relação, ou seja, pertencem a uma mesma classe, né? Aí tem manifesto, lei, decreto, constituição e regulamento. A palavra que não pertence à mesma classe das demais é... Bem, vamos lá. Aí a pessoa começa a pensar o seguinte, né? Osmar, manifesto, lei, decreto, constituição e regulamento. Aí a pessoa começa a pensar, né? O pensamento ele vai ficar viajando mesmo. Que a pessoa pensa assim, poxa, mas o quê? Qual das palavras que não, né? Que não pertence à mesma classe? Bem, a pessoa vai olhar vogais, vai olhar quantidade de sílabas, vai olhar quantidade de consoantes, vai... E são várias situações, tem que pensar isso mesmo, não está errado não. Mas olha só, nessa questão aqui, especificamente, olha só, opa, volta aqui, peraí, desculpa. Nós temos lei, digamos assim, é algo permitido, né? Decreto, correto. Constituição também, digamos, é regulamentado. Existe algo que fale sobre a lei, né? Sobre o decreto, sobre a Constituição e até mesmo o regulamento, né? Digamos que algo que esteja escrito. Agora, manifesto, eu acho que é algo diferente, né? Digamos, algo regulamentado. Ó, tem um regulamento que é por regulamento mesmo. Tem a lei, decreto, constituição e manifesto. Eu acho que manifesto ele foge a essa classe, né? A gente tem a Constituição, a gente tem os regulamentos, nós temos os decretos, nós temos as leis, mas nós temos os manifestos? Não, nós não temos isso, né? Existe várias leis, né? Lei tal, lei sobre alguns assuntos. Existem alguns decretos. A Constituição também, né? Tem alguns artigos, tem parágrafos, tem, né, incisos. Regulamento também, temos os parágrafos, incisos, né? Agora, manifesto, tem algo regulamentando, digamos assim, o manifesto? Não. Né? Então, o manifesto, eu acho que ele não pertence a essa classe. Então, nós temos aí que o manifesto, né, ele se torna algo diferente. Beleza? Ah, é um direito? Digamos que seja, né, de manifestar, né, manifestar o seu direito, manifestar a sua vontade, né, a liberdade de expressão, tudo é manifesto, beleza? Mas pertencer à mesma classe, não. Agora, eu tenho uma lei, eu tenho um decreto, eu tenho uma constituição, eu tenho um regulamento. Agora, manifesto, acredito que não pertence a essa mesma classe. Beleza? Então, vamos marcar aí a letra E. Um pouquinho complicado, né, gente? Por quê? Porque você está assim, pô, mas será que eu ia pensar isso, meu Deus? Né? Será que eu ia pensar direitinho isso aí? Bem, a ideia é essa, né? A ideia é fazer tudo, né, que um dia aconteceu, ou quase tudo, né? Tudo é meio difícil, mas a maioria do que já aconteceu, para ter aquela probabilidade, aquela chance, né, de acontecer, de cair na sua prova que você já estudou. Então, manifesta a resposta, letra E. Beleza. Vamos lá. O triângulo abaixo é composto de letras do alfabeto, né? Dispostas segundo determinado critério. Então, qual vai ser o critério aí? Vamos lá. A gente tem aqui a letra E, D, C,
Tá decrescendo. A. Vou fazer o seguinte. Ao invés de da esquerda para a direita, vamos da direita para a esquerda. Vamos lá ver o que acontece. Nesse sentido. Então vai ser A, B, C, D, E. Começa de novo. F, G. Olha que legal, ó. H, I, J. Já percebi que não tem quem? O K. Só para a gente perceber o seguinte aqui, ó. Para ler o restante da questão, fala assim, ó. Considerando que no alfabeto usado não entram, as letras K, opa, por isso lá, ó. K, W e Y. Então, nós não teremos essas três letras nesse alfabeto. Então, segundo o critério utilizado na disposição das letras do triângulo, a letra que deverá ser colocada no lugar do ponto de interrogação é... Então, a gente vai querer saber, na verdade, lá no topo, ó, do triângulo. Aqui eu quero saber que letrinha vai ser. Ah, deu para sacar, né, gente? Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Não tem o K. Então, L, M, N, O, P. Não é isso? Letrinha P. Perfeito? Então, seguindo esse critério, né, da direita para a esquerda, colocando as letras em ordem alfabética. Beleza? Nós temos aí que nós chegamos à letra P. Beleza? Então a gente vai lá agora e marca a resposta letra D, né? Que vai ser a letra P a resposta, então, as alternativas. Quarta alternativa aí. Beleza. Vamos lá, mais sequências. Aqui, ó, um pouquinho de figuras agora, né? Figura com sequência. Fala bem assim, ó. Observe que a sequência de figuras seguinte está incompleta, né? Ele coloca bem assim, ó. A primeira figura está para a segunda, assim como a terceira está para... Então tá faltando alguém aqui, ó. Não é isso? Tá faltando alguém ali. Beleza. Vou apagar por enquanto para a gente poder ler o comando completo. Então fala assim, ó. Observe que a sequência de figuras seguinte está incompleta. A figura que está faltando à direita deve ter com aquela que a antecede a mesma relação que a segunda tem com a primeira. Assim, vamos lá. Vamos ver aqui. O que você percebe da primeira para a segunda figura? O que está acontecendo aí, Josmar? Da primeira para a segunda figura. Bem, da primeira para a segunda figura, da primeira figura para a segunda, você percebe o seguinte, olha só. É como se fosse, digamos, complementar. Vamos chamar assim, complementar? É como se fosse um complementar. Observa só. Onde nós temos preto, onde está escuro, né, ó, que é a borda aí, ó. Onde está escuro, aqui está claro. Onde está claro na primeira, né? Onde está claro na primeira, está escuro na segunda. E onde está escuro na primeira, está claro na segunda. Então, é como se fosse o seguinte, se eu colocar a primeira em cima da segunda, eu vou ter todo o círculo preenchido, né? Todo preto. Ou seja, o que está faltando na primeira tem na segunda, né, figura. Então, é o complementar, digamos. Né? Então, olha só aqui, vamos desenhar aqui de novo.
fazer de preto. Pra ficar bem parecido mesmo. Então, olha só. Onde está escuro, onde está claro aqui, ó. Da terceira para a quarta figura. Onde está claro, né? Colocar escuro lá. Primeira camada aqui. A borda. De novo, ó. Onde está claro, colocar escuro lá. Não é isso? Então posso pensar assim, ó. Essa parte toda aqui. Essa vai ser a quarta figura. Que seria o complementar. Se eu colocar a terceira em cima da quarta, eu vou ter também o quê? O círculo totalmente preenchido, né? Achurado. O círculo todo pintado. Então, essa seria a resposta. Não é isso? Ó? Essa é a resposta. Onde nós temos escuro, está claro. Onde está claro e fica escuro. Então, vamos achar a resposta lá. Letra C, né? Letra C? Isso mesmo, ó. Letra C. Beleza? Letra C. Perfeito? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, próxima questão. Questão 13. Considere as seguintes sentenças. Né? Considera as sentenças seguintes aí. 2 mais 2 igual a 6. 4 vezes 4 igual a 34. 7 dividido por 1 dá 1. 26 dividido por 2 dá 5. Obviamente, as 4 sentenças são falsas. Beleza? Entretanto, uma mesma alteração feita em cada um dos 12 números. Então, ó, a primeira linha tem 3 números, a segunda linha tem 3 números, 3 números, 3 números, então, ou seja, nós temos 12 números. Cada linha dessa corresponde a 3 números. Então, são 4 linhas, 4 vezes 3, 12. Então, nós temos aí 12 números. Então, fala assim, ó, entretanto, a mesma alteração feita em cada um dos 12 números que nelas aparecem pode torná-las verdadeiras. Feita essa alteração e mantidas as operações originais, então você vai manter a soma, a multiplicação, a divisão. Vai manter as mesmas operações. Então, entre os resultados que aparecerão no segundo membro de cada igualdade, o menor será. Então, nós temos primeiro o seguinte. Nós temos aqui 12 números, certo? Nós temos quem, Josimar? Nós temos o 2, o 4, o 6. Então, nós temos aqui 12 números, né? Sendo que 2 deles estão no primeiro membro e um deles está no segundo membro. É isso? Porque quando nós temos, por exemplo, uma igualdade, né? Ó, igualdade. Né? Nós temos aqui, ó, o primeiro membro e temos o segundo membro. Beleza? Então a gente tem um sinal de igualdade. Opa, borracha não. Nós temos um sinal de igualdade, ou seja, então vai dividir em primeiro membro e segundo membro. Mas a questão fala o seguinte, vai ser feita uma mesma alteração, né? Nos 12 números. Depois que essa alteração foi feita, o que vai acontecer depois que ela for feita? As sentenças serão verdadeiras, porque ó, 2 mais 2 é 6, isso é falso. 4 vezes 4 é 34, isso é falso. 7 dividido por 1 é 1, isso é falso. 26 por 2 dá 5, isso também é falso. Então pensa só, vai ser feita uma mesma alteração em todos os números. Por exemplo aqui, ó, digamos, né? Digamos, vou somar 3, vou somar 3, vou somar 3. Beleza? Então seria o quê? 2 mais 3, 5, mais 2 mais 3, 5, igual
6 mais 3, 9. 5 mais 5 é 9? Não é. A sentença continua falsa. Então, eu não posso somar esse número aí. Beleza? Então, né? Já não serve isso aí. Então, você entendeu o que eu quis falar, né? A questão, quer dizer, quis falar. Então, ou seja, vai ser feita a mesma alteração em todos os 12 números. Em todos os 12 números, né? Serão feitas a mesma alteração. E essa alteração fará que as sentenças se tornem verdadeiras. Beleza. Olha só. Vamos pensar junto comigo aqui. Né? Pensar juntinhos. 2 mais 2 igual a 4. Né? Ou melhor, igual a 6. O certo é ser 4, né? Mas tá 6. Então, eu tenho que fazer alteração no 2, no 2 e no 6. Bem, subtrair vai influenciar, porque se você subtrair números, né? Então, vou começar devagarzinho, ó. Eu tenho primeira parcela aqui, né? Segunda parcela e tem um total. Eu tenho parcelas iguais, né? E o resultado lá, né? A soma sendo 6. 2 mais 2 dá 4. Mas lá tá 2 mais 2 dando quanto? Dando 6. Então, eu percebo o seguinte. O segundo membro está alterado, né? Está maior. Então, e não é tão grande não, porque se fosse correto seria 2 mais 2 igual a 4. Então só tem 2 unidades a mais. Então se tem 2 unidades a mais, vou pensar o seguinte. Vamos fazer assim, vamos testar fazer isso aqui, ó. Vou pegar e vou somar 1 e somar 1. Se você somar 1 no primeiro 2, tem que somar 1 em todo mundo. E outra coisa, tem que ser a mesma alteração para todos. Então, somei 1, somei 1. Aqui tem que fazer o que também? Somar 1. Vamos ver o que acontece? Vamos somar 1. 2 mais 1, 3. Né? 3. 2 mais 1, 3. Deu quanto? 7. Já não ficou legal. Não é isso? Então, aí, ó. Se eu somar 1, somar 1, somar 1, ficou 3 mais 3, que é igual a 7. Não ficou legal. Né? Então, somando 1 aí, ficou um pouco complicado. Agora, fica mais. Se somar 1 ficou ruim, vamos fazer o seguinte. Borrachinha. Vamos somar 2. Começa com a soma que é mais simples. Olha só. Somando 2, acho que ficou bacana. Olha só o que aconteceu ali, ó. 2 mais 2, 4. Mais 2 mais 2, 4. 6 mais 2, opa, deu 8. 4 mais 4 é 8? 8. A sentença ficou sendo o quê? Verdadeira. Mas se você somou 2 em cada um dos números da primeira sentença, tem que ser feita essa mesma alteração também na segunda sentença. Vamos ver se funciona? Mais 2, mais 2, mais 2. 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. 34 mais 2, 36. Opa, é vezes, né? Coloquei mais aí, desculpa, é vezes. Sinalzinho de vezes, de multiplicação. Olha que interessante. 6 vezes 6 ficou o quê? 36. Opa, a sentença também ficou o quê? Verdadeira, né? Vamos lá, tem que somar 2 em todo mundo. Mais 2, mais 2, mais 2. Vamos lá. 7 mais 2, 9. Dividido. 1 mais 2, 3. Que é igual a quanto? 1 mais 2, 3. 9 dividido por 3 dá 3? Tá. Também é verdadeira a sentença. Última sentença. É a mesma alteração. Não pode mudar. Nós temos o que aí? Mais 2, mais 2, mais 2. 26 mais 2. Ficou sendo 28. Dividido. 2 mais 2. 4. 5 mais 2, 7. 28 por 4 dá quanto? Dá 7.
Ficou o que também, Josmar? Ficou verdadeiro. Então é o seguinte, a alteração que tem que ser feita é o quê? Somar 2 unidades em cada um dos números. Aí a pergunta foi o seguinte, entre os resultados que aparecerão, entre os resultados que aparecerão no segundo membro de cada igualdade, o menor será. Que é o menor número do segundo membro aí? Temos o seguinte então, vai ser quem? O 3, né? Porque o segundo membro está aqui, segundo membro, 8, 36, 8, 36, 3 e 7. Então, perceba o seguinte, desse aí, nós temos o número 3. Então, a resposta, letra B. Beleza? Então, a alteração que foi feita foi qual, Josmar? Somos 2 a cada número. Beleza. Vamos lá. Questão 14. A sucessão seguinte de palavras obedece a uma ordem lógica, então uma sequência também, né? Escolha a alternativa, né, que substitui X corretamente. Então temos o seguinte, temos rã, Luiz, meio, parabelo, e aí vem a palavra. Bem, a gente começa a pensar em tudo, vê a quantidade de sílabas. Poxa, por exemplo aqui, palavra rã, tem uma sílaba. Palavra Luiz, 2 sílabas. Meio, né? 3 sílabas. 1, 2, 3, 4 sílabas. Então teria 5 sílabas aqui. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mais 1, 2. Calçado. 3. Rã, Luiz, meio. É meio, tem 2, né? Porque se fosse, seria um hiato e acentuado. Então, rã, Luiz, meio. Não, quantidade de sílabas não dá. O que mais ainda? Parabelo tem 4. Mesmo assim 4. Sibipiruna, 1, 2, 3, 4, 5. Mas não é isso, porque meio teremos 2 aí, né? Meio. Né? Meio. Mas isso aí não deu certo, não. Então vamos pensar de novo, pensar mais coisas. É assim que faz essas questões. Vamos ver a quantidade, você vê. Termina em... Vê a terminação. Pô, terminou em A. Vamos lá, terminou em vogal, terminou em consoante, terminou em vogal, terminou... Ixi, em vogal de novo. Então os finais não deu certo pra gente. E assim você vai procurando a resposta, entendeu, né? Eu tô colocando essas possibilidades para te mostrar como é que se faz uma questão dessa. Entendeu? Comum demais algumas panguinhas. FCC, Cetro, às vezes Sesgran Rio, CESP. Não, mexe com isso não. Exato, também não. Entendeu? Mas essas outras bancas mexem com isso aí. Tá? Então tem que ficar espertinho, tá? Bem que pode vir a acontecer também que algumas provas, por exemplo, CESP, né? CESP mesmo, por exemplo, no edital do DPU quer dizer, DPU, né? DPU, o que ele fez? Ele colocou esse conteúdo aí, certo? Então, digamos que agora você tem que saber para tudo que é banca. É melhor pensar dessa maneira, né? Terminação não é. Qual outra possibilidade que nós temos aí? Qual outra possibilidade? Vamos parar que está muito bagunçado. Qual outra possibilidade? Aí a pessoa fala, vamos fazer o seguinte, vamos ver a quantidade de letras. Vamos, quantidade de letras. 2 letras, 1, 2, 3, 4 letras, 1, 2, 3, 4. Aí não, ficou 2, 4, 4, aí não ficou legal não. Quantidade de letras não ficou legal. Se quantidade de letras não ficou legal, vamos restringir um pouco mais. Quantidade de consoantes. Consoantes, vamos lá, consoantes. Uma consoante, 2 consoantes, mas só veio uma consoante. Então não deu legal não. Ou então quantidade de vogais. Vamos lá, quantidade de vogais. Pagar aqui. Vamos lá. Quantidade de vogais. Rã, uma vogal. Luiz, 2 vogais. 3 vogais. 4 vogais. Então, uma vogal, 2 vogais, 3 vogais, 4 vogais. Seria o que aqui? 5 vogais. Será que tem alguma alternativa com 5 vogais? Alguma palavra? Vamos lá, 5 vogais. Letra A não tem como ser, só tem 3, só tem 2, 3. Letra D.
Uma, duas, três, quatro. Opa! 5 vogais. Sibipiruna, né? Então nós temos aí 5 vogais, belezinha? Então qual foi o raciocínio? Quantidade de vogais, né? Quantidade de vogais na palavra. 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Beleza. 15. Vamos lá de novo agora na 15. Mesmo esquema, né? A gente pensa aí. Atente para os vocábulos que formam a sucessão lógica, escolhendo a alternativa que substitui o X também. Leis, teatro, pois. Vamos lá. Olha só. Aqui nas terminações, acho que fica legal já, ó. Is. R-O. Is. Então, ó. Alternando, que beleza, ó. Is. R-O vai ser o que também aqui? Terminação R-O. Quem tem terminação R-O aqui? Homero. Belezinha? Homero, terminação R-O. Beleza. 16. Na sequência de quadriculados abaixo, as células pretas foram, colocadas obedecendo a um determinado padrão. Então vamos lá. Figura 1, 2, 3, 4. A figura 1, ela tem 3 vezes 3 tem 9 quadrados, mas tem 4 pintados. Colocar total aqui em cima, tá ok? E os pintadinhos de preto embaixo, preto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ter aqui 5 vezes 5, 25. Vamos pensar o seguinte então. Vamos fazer assim, ó. Né, 3 por 3? 3 ao quadrado, né? Que dá 9. Né, 5 vezes 5? 5 ao quadrado que dá 25. Total de quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ao quadrado. Então, ou seja, são os ímpares ao quadrado. Não é isso? Já percebi isso? Então, ó, o total 9, 25, 49, 81. Não é isso? Beleza. Vamos só pegar aqui os pintadinhos. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Opa, já percebi o seguinte. Tá aumentando 4. Tá aumentando 4. Tá aumentando 4. Então, se eu quero o total de quadradinhos, de células, é o ímpar elevado ao quadrado. Se eu quero saber quem estão pintadinhos de preto, achurados, eu vou sempre somando mais 4. Vamos continuar aqui a questão. Mantendo esse padrão, o número de células brancas na figura 5. Vamos lá. Vimos a figura 4. Então, o que vai ser a figura 5? 4. A figura 5 vai ser o quê? 4. Ele perguntou qual figura lá? Figura 5, né? Figura 5. Figura 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o quê? 10 ao quadrado. Não é isso? Aqui vai ser quanto? Deixa eu arrumar ali direitinho ao quadrado. Eu coloquei foi a resposta já. Opa! Josmar, é o ímpar. Ah, então peraí. Se tá 9 vai ser o quê? 11 ao quadrado, não é isso? Porque só são os ímpares ao quadrado, ó. O total de quadradinhos são os ímpares. 3, 5, 7, 9, 11. 11 ao quadrado dá quanto? 121. Nós temos 121 quadradinhos. Mas quantos são pretinhos, Josmar? Aí você vem, ó. De novo. Somando de 4 em 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Então, o que nós temos aí na figura? Temos o seguinte, que o total é 121. Pintadinhos são 20. Ele perguntou o que pra gente lá? As células
brancas. Então vem aqui, 121 menos 20 dá 101. Então nós temos 101 células brancas na figura de número 5. Então a resposta é a letra A. Beleza? Então você percebe que é bem tranquilo, não é difícil. Beleza? Vou finalizar esse bloco aqui, tá ok? E no próximo bloco a gente só finaliza rapidinho o que está faltando. Belezinha? Até daqui a pouco.